Estamos hoje na lição 6, cujo título é Caminhando na Direção Certa. E o texto básico, Esdras, capítulo 7, versículo 10. Antes de ler este versículo, eu gostaria de sugerir que o irmão depois lesse todo o capítulo 7, que é uma excelente referência ao trabalho e à pessoa de Esdras. O versículo que toma por base, o versículo 10, diz assim: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Sempre que nos referimos os assuntos que diz respeito a Deus e aquilo que é proposto para cada crente individualmente ou para a igreja, existe sempre uma direção certa para aquilo que nos é proposto realizar. Então essa direção certa vai ser muito importante buscá-la e se ajustar a ela para que possa produzir os resultados que Deus deseja. Esdras é um exemplo que a lição vai focalizar hoje. E ela nos vai orientar para os passos do caminhar na direção certa. Esdras tomou caminhos certos para alcançar a direção certa. Mas quem era Esdras? Esdras era um escriba hábil na lei de Moisés. Essa qualificação é indispensável para realizar bem as suas tarefas. O escriba era aquele que era o redator, o escritor, aquele que copiava o texto da base principal, que era a lei de Moisés. Esdras era exatamente um instrumento dessa personalidade. Quando nós falamos que ele era um escriba hábil, porque ele tinha todos os requisitos para copiar, interpretar e passar com fidelidade os escritos bíblicos. Há três características que poderiam ser encontradas ou podiam ser naquela época encontradas em Esdras. Primeiro, ele era um homem intérprete da palavra de Deus. Então, o que ele dizia não era aquilo que ele, Esdras, pensava ou achava, mas ele procurava interpretar de maneira fiel a palavra de Deus. A segunda característica que poderia ser entendida, encontrada em Esdras, ele era um professor daqueles que procuram conhecer a lei. Aqueles que procuram conhecer a lei podiam ter em Esdras a figura ideal para compreender e receber os ensinamentos de Deus. E a terceira característica, Esdras procurou primeiro cumprir e viver a lei, para depois então ensiná-la. Dois passos fundamentais para que Esdras fosse uma pessoa bem-sucedida naquilo que Deus queria que ele fizesse. Primeiro, ele procurou cumprir e viver a lei. Ele estava ensinando aquilo que ele cumpria e aquilo que ele vivia. Isso significava que ele passava então a ter autoridade para ensinar aquilo que era preciso ele fazer.
a direção certa para a vida do discípulo de Cristo. Aí nós chegamos ao nosso tempo, ao nosso momento, tomando por base aquilo que Cristo determinou para os discípulos e, por extensão, para todos aqueles que viriam ser servos de Cristo. Ir e fazer discípulos. Não era uma tarefa exclusiva para os pastores. Ele estava ensinando que cada crente deveria ir e fazer novos discípulos. Interessante que no livro de Atos há uma referência interessante sobre a igreja de Jerusalém. Depois da morte de Estevão, a igreja foi dispersa por várias partes do mundo conhecido. Mas aonde aqueles crentes iam, eles ensinavam, pregavam a palavra na intenção de fazer outros discípulos para o Senhor Jesus. A disposição de conhecer a vontade de Deus é a primeira parte da nossa lição desta ocasião. Há um cuidado que é necessário. Quando eu me refiro que é um cuidado que é necessário, é um cuidado que é imprescindível ser tomado. Estar alerta quanto às novidades contrárias à palavra de Deus. Em qualquer tempo, sempre o inimigo das nossas almas procurou desvirtuar aquilo que é real, aquilo que é certo quanto à palavra de Deus. Eu quero mencionar 2 exemplos de situações que precisam ser observadas para ficar alerta. Primeiro, experiências místicas. Muito cuidado com aquilo que pode parecer sensacional ou de resultados muito imediatistas. E aí está aqueles que estão na busca de milagres, que procuram substituir o exame cuidadoso da palavra de Deus. Deus pode fazer qualquer coisa. Deus não conhece a palavra impossível. Mas no nosso conhecimento e naquilo que nós transmitimos a outras pessoas, nós não podemos menosprezar o cuidado que devemos ter com a palavra de Deus. Agora, Esdras vai sair da Babilônia para ir a Jerusalém. E quando ele sai da Babilônia para ir para Jerusalém, ele sai com firme propósito de cumprir as determinações do rei Artaxerxes, que era instrumento que Deus estava usando. E nós estamos percebendo nessas lições que Deus usou algumas pessoas que não eram necessariamente do seu povo. E entre essas pessoas estava Artaxerxes. Ele dá a Esdras a tarefa de ir para Jerusalém, conduzir, ajudar, supervisionar a grande tarefa da reconstrução, que tinha 2 pontos principais: a reconstrução do templo e a reconstrução das muralhas. Agora, Esdras, quando chega em Jerusalém, ele procura seguir um roteiro básico para fazer a tarefa que ele tinha por realizar. Como profundo conhecedor das Escrituras, porque estava o caminho a conhecer a vontade de Deus. Ele era profundo conhecedor das Escrituras e sabia que nessas Escrituras estava o indicativo
da vontade de Deus. Conforme eu disse anteriormente nessa aula, Esdras procurou conhecer e a seguir cumprir as Escrituras. Como ele começou a conhecer e a seguir cumprir, ele sabia que as Escrituras tinham todos os ensinamentos para conhecer a vontade de Deus. Aquilo que Esdras fez é um caminho que nós precisamos seguir hoje, que é valorizar a palavra de Deus. Nós precisamos valorizar. Não podemos menosprezá-la nem colocá-la em segundo plano. Segundo aspecto da nossa lição hoje, a habilidade de transmitir a vontade de Deus. Esdras, capítulo 7, no versículo 6, revela que Esdras era um homem entendido e conhecedor da palavra. Ele fazia cópias do texto bíblico e assim se caracterizava como escriba. Repare que há dois destaques importantíssimos na figura de Esdras nesse aspecto. Primeiro, ele era não apenas entendido, mas ele era conhecedor da palavra. E como situação imediata, ele faz cópias do textos bíblicos como característica da sua situação como escriba. O grande problema de Israel, segundo Esdras, o distanciamento do povo das Escrituras. Distanciamento que já começou lá antes do cativeiro, quando Nabucodonosor invadiu e destruiu Jerusalém, principalmente o Templo de Jerusalém. Uma das marcas da vida espiritual de Israel era o seu distanciamento do povo das Escrituras sagradas. Mas, naquele tempo, agora nessa volta de Esdras a Jerusalém, o povo aceitou a orientação de Esdras e seguiu os seus conselhos. É preciso estar no abrigo da boa mão do Senhor para ter êxito, a exemplo de Esdras. Ou seja, Esdras, todo o tempo do seu trabalho, ele se deixou conduzir, se deixou orientar por essa expressão linda que está no livro de Esdras, a boa mão do Senhor. Na condução espiritual do povo de Deus, Deus precisava ter a direção do seu povo. Um apelo para nós hoje: confiemos, dependemos do Senhor. Se confiarmos e dependermos dele, ele certamente vai nos orientar. Terceira divisão da nossa lição: o caráter de viver aquilo que o Senhor deseja que vivamos. O livro de Esdras revela um personagem que vivia o que pregava. É muito importante esse aspecto na vida de Esdras. Ele não era apenas um teórico da palavra. O seu conhecimento não era um conhecimento apenas intelectual do texto bíblico, mas aquilo que ele ensinava era exatamente aquilo que ele vivia. Apesar do seu autoconhecimento, para Esdras, tudo na vida e ministério dele direcionava para Deus e a sua vontade. Ele nunca se orgulhou do que conhecia e do que sabia, mas Deus e a sua vontade era o caminho certo de que ele procurava buscar. A grande preocupação de Esdras
era que o povo pudesse ver Deus na sua vida. O povo não precisava apenas aceitar na mente os ensinos, mas a vida que eles passariam a viver deveria caracterizar que Deus estava na vida de cada um deles. A consequência natural, o povo percebia nele, percebia em Esdras, o Senhor. Ele percebia que Esdras identificava o Deus que ele pregava e ensinava. O discurso de Esdras correspondia ao seu caráter. Ele pregava e ele ensinava aquilo que realmente ele era. Quando nós chegamos no Novo Testamento, percebemos o precioso exemplo de Jesus. Sempre procurava glorificar ao Pai. Um cuidado muito importante para esse tempo em que nós vivemos. O diabo quer nos desviar da vontade do Senhor. Por isso, o trabalho do púlpito, o trabalho daquele que usa o púlpito, não pode ser direcionado para agradar aos ouvintes. Ele tem que ser um intérprete fiel do que o texto bíblico quer ensinar a cada pessoa. A glória de Deus está sendo esquecida, infelizmente, em muitos lugares. E os planos são a energia que alimenta o ego humano. Infelizmente, em muitos lugares, hoje, Deus está colocado em segundo plano. Precisamos confiar que a existência de um abismo entre o que falamos e fazemos é muito preocupante. Entre o que falamos e o que fazemos precisa ser identificado uma situação com a outra. Precisamos da ajuda de Deus para vivermos exatamente o que Ele deseja que vivamos. Não depende apenas da nossa capacidade ou da experiência que nós pensamos tê-la, mas precisamos da ajuda de Deus para que vivamos aquilo que Ele deseja que nós façamos. Quero deixar 3 pensamentos na nossa conclusão da nossa lição. Primeiro, confiança e dependência do Senhor deve ser buscada. Foi isso que Esdras ensinou ao seu povo. E esse ensino é permanente para o seu povo nesse tempo. Confiança e dependência do Senhor. A expressão muito linda que está no livro de Esdras, a boa mão de Deus, citada 6 vezes por Esdras, fez toda a diferença no trabalho que desenvolveu. O significado da boa mão de Deus para ele é que todo o tempo ele se deixou conduzir por Deus. E esta é a posição que precisamos tomá-la. E a última palavra sobre a nossa conclusão, o texto da lição fala sobre pensar e agir. Eu sugiro que, não apenas agora, mas depois, nós possamos dar tempo para o nosso coração refletir sobre todas as situações de pensar e agir que está na nossa revista. E, desta maneira, nós poderemos caminhar no mesmo sentido que Esdras conduziu o seu povo, caminhando na direção certa. Esdras conduziu o povo nessa direção. E essa é a direção que nós devemos procurar, a direção daquilo que Deus quer fazer para nós. Que Deus possa abençoar a nossa lição no nosso coração.